Vamos continuar essa correção do Enem 2023, aqui na prova azul. O que fala aqui a questão 112? Ela fala o seguinte: informações digitais, dados são gravados em discos ópticos, como CD e DVD na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, fonte de luz monocromática. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área de disco. O fator limitante para a leitura desses dados é o espalhamento da luz pelo efeito da difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem do seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Então, aqui você tinha que lembrar, aqui na verdade, da questão da frequência, tinha que lembrar da questão do comprimento de onda. E aí, só para eu tentar te explicar melhor essa brincadeira, e aí não sei se você sabe disso, mas os leitores, hoje em dia, a gente usa, tá usando menos, né? CD, DVD, Blu-ray para ler dados, no caso. Então, na minha época era CD, depois mudou para DVD, e aí chegou o Blu-ray. Blu-ray, na verdade, é essa brincadeira, ou seja, o buraquinho ali cabe. Por que, que o Blu-ray cabe mais dados que um CD? Porque os buraquinhos são menores. Então, basicamente, a ideia qual que é? Então, esses discos, eles armazenam os dados dentro dessas ranhuras, digamos assim, desses buraquinhos, aí dentro deles, tá? E aí, conforme você guarda aqui, né, digamos, você guarda essas informações aqui dentro desses buraquinhos. O laser, ele passa lendo essas informações, né, e aí, o que acontece? Se o buraco tiver a mesma dimensão da luz do comprimento de onda, acontece a difração. E só para a gente relembrar o que, que essa difração significa, esse desenho aqui me ajuda a explicar muito bem essa brincadeira. Então, tá vendo esse buraquinho aqui, né? Deixa eu pegar aqui o mouse ficar mais fácil. Então, essa ranhura, esse buraquinho que eu acabei de fazer aqui em cima, se esse buraquinho tiver o mesmo comprimento de onda, né, o mesmo tamanho do comprimento de onda aqui, o que acontece? Acontece a bendita difração, que é esse espalhamento aqui no caso da onda. E se tem esse espalhamento, o aparelho não consegue ler os dados que está ali na mídia, tá? Então a gente precisa de o quê? De uma onda que tem um tamanho menor que esse buraco, né? Porque senão acontece a difração. E aí a pergunta do problema é essa, né? Que região espectral se situa o comprimento de onda do laser para otimizar, ou seja, para a gente conseguir guardar mais dados e conseguir ler esses dados. E aí, para me ajudar a explicar essa brincadeira, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu colocar essa figura aqui para a gente relembrar a questão do espectro eletromagnético, né? Professor, mas eu preciso decorar tudo isso. Não, você não tem que decorar, mas tinha que lembrar a ordem lá da frequência, né? Então a gente sabe o famoso VAVAV, né? Que é do arco-íris e tal, que é o espectro eletromagnético que vai do vermelho ao violeta, né? Então o vermelho aqui no espectro, e aqui a luz visível é o que a gente consegue enxergar dentro desse espectro inteiro. A gente não consegue enxergar onda de rádio, onda de micro-ondas, raio-x, a gente só enxerga esse pequeno pedacinho aqui do espectro, que são a luz visível, que no caso, né, que são as cores. Então, você tinha que lembrar que a luz vermelha tem uma frequência X e a luz violeta tem uma frequência Y, né? Então, aqui, chama aqui de, sei lá, F1 e F2. Então, qual tem maior frequência? Quem tem maior frequência é a violeta, né? E aí você tinha que lembrar uma outra relação. Você lembra da famosa vem lamber ferida? V lambda F, velocidade, comprimento da onda e frequência? Aqui, no caso, a velocidade seria a velocidade da luz, né? Que é uma onda eletromagnética. A frequência passa dividindo, e aqui o comprimento de onda a gente pode descobrir usando essa brincadeira aqui, né? Então, o comprimento da onda vai ser o quê? Vai ser a velocidade da luz, que é, no caso, toda onda eletromagnética tem, e a frequência aqui no caso. Então, se a frequência aumenta, o comprimento o quê? O comprimento diminui. E a gente não quer que o laser tenha um comprimento menor ainda, então a gente precisa pegar uma luz, um laser, que tenha uma frequência alta, porque o comprimento de onda vai ser pequeno e vai conseguir entrar no buraquinho sem sofrer difração. Então, entre o vermelho e o violeta, né, qual que a gente vai pegar? A gente vai pegar o violeta, tá? Então, qual que é a alternativa aqui que indica essa brincadeira? Que região espectral que a gente vai escolher? A gente tem que pegar o violeta para poder conseguir ler com mais precisão a mídia aí no caso. Bacaninha relembrar aqui a brincadeira? Bom, se gostou da explicação, se inscreve aqui no canal para receber novos vídeos sobre esse conteúdo e outros que vão te ajudar numa prova de física ou vestibular qualquer.